já não aguenta mais assistir ao mesmo clichê em praticamente todos os doramas novos, levanta a mão. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você está cansada de sempre assistir ao mesmo tipo de história, sempre que procura um dorama novo para maratonar, fica comigo até o final porque no vídeo de hoje trouxe várias indicações de doramas que fogem da mesmice e quebram o padrão. Além disso, também trouxemos diversas opções para todo tipo de gosto, então deixa o like e se inscreve no canal, e bora começar! O clichê do casamento arranjado é um dos mais usados, em praticamente todos os anos. E não dá pra negar que de fato é muito bom assistir a um doraminha onde os protagonistas encontram o amor após se casarem, mas o que aconteceria? Se ao invés de simplesmente aceitar embarcar em um casamento sem amor, nossa protagonista decidisse fugir do matrimônio arranjada? É exatamente isso o que vamos conferir em Peônia Florescida. Esse é um dorama onde o romance se desenvolve de maneira mais lenta, e tem início quando a filha de um rico comerciante aceita entrar em um casamento arranjado, em troca de medicamentos para sua mãe que estava gravemente doente. Infelizmente para sua tristeza, ela acabou entrando em um casamento sem amor, com um estudioso que simplesmente não a suporta, e que ainda está perdidamente apaixonado por outra mulher. Para piorar mais ainda a situação, sua sogra é detestável. Cansada de viver em meio ao sofrimento, a jovem decide abandonar o casamento de conveniência e recomeçar uma nova vida. Mas devido aos bens dados durante o casamento, seus sogros não permitem que ela deixe a família. Por isso a jovem não tem outra alternativa, a não ser fugir para outra cidade e adotar uma nova identidade. Chegando lá ela dá início em um pequeno negócio de flores como forma de poder ganhar a vida, e aos poucos seu pequeno negócio vai se transformando em algo muito maior, à medida em que ela testemunhar as dificuldades dos pobres, e transforma o setor em benefício do povo, ao mesmo tempo em que ajuda outras mulheres com passados difíceis na vida. Fugindo da hora moderna, e embarcando na década de 70 e 90, acompanharemos uma família multigeracional desde o início dos anos 60 até o presente, começando com a jornada de uma jovem sonhadora à frente de seu tempo que almejava um dia se tornar uma poetisa famosa, em meio a um período onde as mulheres tinham poucas opções de ganhar a vida. Porém, diferente da maioria dos doramas de romance, essa é uma daquelas raras exceções onde não há romance de conto de fadas, exageros ou grandes reviravoltas. Em vez disso, a narrativa encontra beleza no mundano, no riso entre as pessoas, a dor silenciosa do amor não dito, e o peso das responsabilidades que vem com a vida adulta. Com base nisso, o drama gira em torno da filha única de uma família extremamente pobre, cuja mãe trabalhou até a morte. Com a morte da mãe, a jovem é enviada para morar com a família de seu tio indiferente, que a tratam como se ela fosse um cachorro de rua. Mas embora nunca tenha frequentado uma escola, e vive em meio a uma década onde as mulheres sofriam muitas limitações tanto na vida quanto no mercado de trabalho, ainda assim ela nunca deixou de sonhar em um dia se tornar uma poetisa famosa. Enquanto isso, do outro lado temos o filho de um pescador, que está apaixonado por ela, desde o momento em que a conheceu. Ele é a personificação viva de tudo o que significa ser um marido, e pai verdadeiro e amoroso. Ainda no gênero do romance, mas dessa vez com algumas pitadas de mistério. Em Olá Monstro, teremos uma história eletrizante que à primeira vista parece ser apenas mais um dorama de romance policial comum, porém, a verdadeira joia que faz com que esse dorama seja diferente das outras produções desse gênero, está nos pequenos detalhes impostos sobre a trama. O drama tem início quando um assassino em série começa a atacar mulheres que têm uma aparência semelhante, e para solucionar o caso, uma equipe especial de investigação criminal do Departamento de Polícia é designada. Enquanto a equipe examina a cena do crime mais recente, um homem misterioso aparece, e instantaneamente determina a marca registrada do assassino. Ele é um gênio em perfis criminais com formação em psicologia criminal que recebeu um e-mail anônimo que o fez vir dos Estados Unidos para investigar a cena do crime. O assassino parece estar mandando um recado pessoal, deixando para ele pistas no caminho, e o fazendo se perguntar se esse assassino estaria relacionado ao monstro criminoso de sua infância que matou seu pai, e foi responsável pelo desaparecimento do seu irmão mais novo. Composto por apenas 8 episódios, Hyperknife é um dorama de suspense médico, sem romance sobre o melhor neurocirurgião do mundo. No passado, ele teve uma aluna exemplar que era uma médica promissora e talentosa, mas ele tinha sentimentos mistos sobre ela. Então, durante uma operação, ele a expulsou permanentemente de sua sala de cirurgia.
Desde então ela nunca mais exerceu sua licença médica novamente, por isso, embora já tenha sido conhecida como uma médica genial, ela agora trabalha como médica sombra em uma sala de cirurgia ilegal. Trabalhando como médica particular apenas para pessoas do submundo, ela de alguma forma se vê se reencontrando com seu ex-professor após se tornar uma suspeita procurada pela polícia. Se você não quer abrir mão do romance de jeito nenhum, então você precisa conhecer essa produção. Pride é um dorama de romance japonês que foi ao ar lá em 2004. Mas embora tenha alguns poucos clichês, o que faz com que essa produção ganhe um destaque especial é o fato de que aqui teremos um dorama de romance com um atleta de hóquei no gelo. Um tema que, diga-se de passagem, é extremamente comum nos livros de romance, mas que quase nunca vemos em doramas. Dito isso, o dorama basicamente gira em torno do capitão de um time de hóquei no gelo, muito respeitado pelos seus companheiros, que, assim como todo jovem atleta, considera o hóquei um negócio sério que ocupa toda a sua mente, enquanto trata o romance como se fosse um jogo. Já nossa protagonista, por outro lado, é uma típica funcionária de escritório que nos últimos anos tem fielmente aguardado o retorno do namorado, o qual parou de entrar em contato assim que foi para o exterior estudar arquitetura. Além de não entrar em contato com ela, ele também não demonstra nenhum sinal de que pretende voltar. Por isso suas amigas decidem que está na hora de encontrar um novo namorado para ela, e a convidam para assistir a uma partida de hóquei no gelo. Lá, ela o vê pela primeira vez, e ele se apaixona à primeira vista por ela. Em A Arte da Negociação, vamos conhecer uma figura-chave na antiga equipe de fusões e aquisições de um poderoso grupo que desapareceu repentinamente um dia, partindo para o Havaí por motivos não revelados. Após seu desaparecimento, começaram a surgir alguns rumores que alegavam que ele havia sido rebaixado, mas a verdade sempre permaneceu fortemente desconhecida. Até que 3 anos depois, quando o grupo enfrenta a falência com uma dívida de 11 bilhões de dólares, ele é chamado de volta à Coreia como sua última esperança. Sua missão é clara: salvar o grupo. No entanto, sua solução está longe de ser simples. Com o apoio do CEO, ele forma uma nova equipe de fusões e aquisições e reúne os melhores negociadores para mergulhar no perigoso mundo dos negócios de alto risco, enquanto faz sua última aposta. Já que estamos falando de doramas que fogem da mesmice, o dorama Mar de Areia era uma produção que definitivamente não podia ficar de fora da nossa lista. Aliás, a série inteira de Túmulo do Mar, por si só já é uma coleção completa recheada apenas com doramas que fogem do clichê. Mas o destaque especial de hoje vai para Mar de Areia, porque esse dorama é um dos melhores da série até então. O protagonista dessa história é um jovem estudante problemático que certa noite é atacado por um louco, que tatua um mapa em suas costas. Por causa da tatuagem, ele é levado para o deserto por um grupo de aventureiros, a fim de servir como mapa ambulante, que os levará direto para uma tumba antiga e proibida. Aliás, acabei nem chegando a mencionar, mas embora não seja o foco principal da trama, ainda assim, o dorama também nos proporciona algumas cenas românticas. Muita gente não gosta de doramas escolares com ação, mas Grupo de Estudo, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores doramas de ação com comédia e pitadas de diversão. O drama em si gira em torno de um estudante de uma escola problemática que está determinado a cursar a faculdade, mas não importa quantas vezes ele se esforce, ele nunca consegue melhorar suas notas baixas. Depois de tentar inúmeras formas para melhorar seus estudos, ele tem a ideia de montar seu próprio grupo de estudos. Porém, essa não será uma tarefa fácil, uma vez em que ele estuda em uma escola repleta de valentões, com professores corruptos, diretores, comitê disciplinar, pais que não os apoiam, gangues de rua assassinas, policiais corruptos, paparazzi e agendas políticas ocultas. Mas o verdadeiro coração e alma desse dorama está nas cenas de luta, que são inovadoras, poderosas e até mesmo engraçadas. Vale dizer que esse dorama não tem cenas fortes. E na verdade chega até mesmo a ser gratificante ver o protagonista usando seu talento em artes marciais para ensinar uma lição nos valentões. Retratando uma história de romance realista com protagonistas introvertidos, Minhas Notas de Libertação é uma produção com desenvolvimento mais lento, ambientada em uma pequena cidadezinha rural, onde ali vive 3 irmãos que desejam escapar de uma vida repleta de incertezas. Porém, a vida na cidade pequena se torna interessante quando surge um homem misterioso, que se muda para a casa ao lado. Ele é um bêbado com a aparência de alguém com muitos fardos e segredos. Sua personalidade cautelosa e sua preferência por se manter reservado o tornam alvo de fofocas. E por isso não existe ninguém que tenha coragem o suficiente para chegar perto dele,
embora todos estejam morrendo de curiosidade para saber quem ele é. Contudo, certa noite, o inesperado acontece quando a irmã tímida dos 3 irmãos decide abordá-lo. Lembrando que esse é um dorama de romance, que se eu fosse você assistiria sem nem pensar 2 vezes, porque esse dorama é bom demais da conta. E a escolha perfeita para assistir em meio a esse tempinho frio e aconchegante. Imagina só se certa noite, você recebesse uma ligação de um policial que vive 15 anos no passado, loucura não é mesmo? Mas é exatamente isso que Signal irá nos proporcionar. O drama tem início quando uma menina foi sequestrada voltando da escola, e um jovem estudante do ensino fundamental testemunhou o crime. Ele chegou a revelar para a polícia o que viu, mas alguns dias depois, a menina foi encontrada morta e a polícia não conseguiu encontrar o culpado. Por isso, com o passar do tempo, o garoto começou a desconfiar da polícia. 15 anos depois, ele agora é um criador de perfis criminais que certa noite encontra um walkie-talkie que lhe permite entrar em contato com o detetive responsável pelo caso que aconteceu 15 anos atrás. Com um deles estando no passado e o outro 15 anos no futuro, os policiais se unem em uma jornada para resolver casos criminais que foram arquivados. Perfeito para maratonar em um dia, O Jogo da Morte é um dorama eletrizante sobre um homem no fundo do poço que, após lutar por 7 anos sem conseguir um emprego estável, mergulha em um profundo desespero. Sem ter esperanças de que as coisas irão melhorar no futuro, ele passa a acreditar que acabar com sua vida seria a solução. Porém, quando estava prestes a colocar um ponto final em seu sofrimento, ele se depara com uma surpresa ao encontrar a entidade conhecida como Morte no portal do inferno. A morte lhe impõe uma punição única. Ele deve suportar a morte em 12 corpos diferentes como punição por escolhido a morte antes da hora. Mas para evitar seu destino no inferno, ele precisa encontrar uma maneira de sobreviver antes de cumprir as 12 mortes. Aliás, já aproveitando o embalo, comentem aqui embaixo se vocês quiserem que eu traga uma lista atualizada com novas indicações de doramas de curta duração. Completamente subestimado, Doce Engano é uma das famosas produções coreanas que estou assistindo atualmente. E aqui simplesmente teremos uma história de romance onde um advogado se apaixona por uma psicopata. A protagonista dessa história é uma vigarista que sofre de uma nítida falta de empatia. Ela passou os últimos 10 anos na prisão após ter sido falsamente acusada de assassinar seus pais. Porém, por uma reviravolta do destino, ela acaba sendo exonerada, depois que um advogado com empatia extrema descobre que prenderam a pessoa errada. A partir daí, os dois formam uma aliança improvável para lutar contra os criminosos e se vingar deles. Outra produção completamente fora da caixinha que muito em breve chegará em nossas telinhas é o dorama Caçador com Bisturi. Inclusive até cheguei a comentar sobre esse dorama no último vídeo que foi ao ar no canal. E se você não assistiu ainda, não deixe de conferir ao final desse vídeo, porque a lista com os novos lançamentos de junho finalmente foi divulgada. Mas agora voltando para nossa indicação, nesse dorama vamos acompanhar uma proeminente investigadora forense que sofre de transtorno de personalidade antissocial, enquanto lida com a sombra do pai que ela assassinou. Pra galera que ama um dorama de investigação criminal, hoje tenho 2 indicações bônus para você. A primeira delas é o dorama Desaparecido, O Outro Lado. Composto por nada menos do que 2 temporadas, esse dorama gira em torno de um vigarista que, enquanto fugia de uma gangue de criminosos, inesperadamente tropeça em uma vila misteriosa onde ali habitam os espíritos de pessoas desaparecidas. Chegando lá, ele se depara com uma figura misteriosa em busca de pessoas desaparecidas, com quem une forças para descobrir a verdade por trás de seus desaparecimentos e solucionar os casos arquivados de pessoas desaparecidas. Retratando uma história de mesmo gênero, Parceiros pela Justiça, sem sombra de dúvidas é um dos meus doramas criminais preferidos, porque nele teremos uma história de investigação criminal onde o foco central da trama gira em torno da equipe de legistas ao invés da equipe policial. Diante disso, o protagonista dessa história é um médico forense há 10 anos, que é excelente no que faz, mas não se abre para outras pessoas. Enquanto nossa protagonista, por outro lado, é uma promotora novata com uma personalidade brilhante. Embora opostos, a dupla precisará unir forças para capturar um assassino em série. Ufa, acho que acabei me empolgando um pouco demais dessa vez, então se você acompanhou esse vídeo até este momento, comenta aqui embaixo Peônia. Comenta aqui embaixo Peônia, para que eu possa saber que você me acompanhou até aqui. E caso tenha ficado curiosa para saber o significado por trás dessa palavra, assista ao dorama Peônia Florescida. Um grande beijo para vocês e até a próxima!